Beleza, gente. Como vocês podem ver, aqui na tarjinha azul da tela que já está sendo compartilhada, o sistema do Microsoft Teams avisa que a gravação foi iniciada. Estou oralizando este aviso já após o início da gravação, para que aqueles que eventualmente não estão enxergando os avisos de tela tenham ciência, e coloquei também por escrito no chat daqui do nosso grupo desta reunião. Informo ainda, são 18h29, nossa aula começou pontualmente às 18h10, e nesse período foram feitas considerações preliminares com relação à avaliação que se passou, ao planejamento de avaliação e de procedimentos didáticos das próximas semanas e alinhamento de percepções com relação à retomada de conteúdos. Dito isso, feitas as formalidades necessárias, vamos partir para o nosso conteúdo do dia de hoje, beleza? Já compartilhando a tela, aqui tem, né, um modelinho de petição que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu tirar esses caracteres ocultos, eu adoro digitar caractere oculto, que a petição fica toda simétrica, mas isso é coisa de gente, né, mais detalhista, né? Não significa que errado, não. Eu costumo dizer até coisa de doido, que se eu não colocar isso, eu travo, eu não consigo escrever, né, no Word. Mas beleza, tá? Esse aqui a gente chama de caso concreto, que são os casos que nós apresentamos aos alunos. Eu gosto, acho mais próximo o termo caso hipotético ou caso simulado, né, porque concreto é aquilo que realmente existe aí, né, que a gente realmente vê no nosso dia a dia e utiliza como para simulação de peça processual, mas enfim. Esse caso foi um caso utilizado dentro da nossa disciplina de prática real, lá no nono período, é baseado em um caso do nosso núcleo de prática jurídica, e está bem simplificadinho, a fim de que nós possamos juntos analisar a possibilidade, a necessidade e os elementos da morfologia da peça processual de embargos de declaração na prática. Tá? Beleza? Deixa eu... Dê só um minutinho, por favor, para eu poder tirar esse barulhinho aqui, que o Zap fica aberto aqui direto. Perdoem por isso, gente. Vamos lá. Então, como está o nosso caso, né? Caso concreto. Lima Barreto responde processo crime por estelionato perante a 12ª Vara Criminal da capital do Estado do Rio de Janeiro. Processo 1234. Foi publicada no dia 9 de julho do corrente, no Diário Oficial deste Estado, sentença que dava conta de sua condenação à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão. A sentença prolatada pelo culto magistrado titular daquela vara, Dr. Júlio Fabio Mirabete, não estabeleceu o regime inicial de cumprimento de pena. Procurado por Machado de Assis, que esclarece que seu irmão Lima Barreto é primário e sem antecedente, e, constituído como advogado deste, redige a peça recursal cabível para sanar a omissão apresentada, assinando-a no último dia do prazo. É claro que aqui eu dei um molinho para vocês, já coloquei aqui que é omissão, né, para não tenha dúvida, aqui a gente não quer estabelecer com esse exercício, né, nenhum entrave, nenhuma charada a ser desvendada. No caso hipotético que vá trabalhar uma questão de prova, a palavra omissão não vai estar explícita. Você geralmente tem o termo incongruência judicante, na falta de completude de informações com relação ao decision, na colidência de termos. Você vai ter algo que vai deixar claro que você vai precisar que o juiz esclareça a sua própria petição, tá? Que o juiz esclareça a sua própria petição. Então, vamos analisar aqui dentro desse caso concreto. Vamos analisar aqui dentro desse caso concreto que elementos eu já posso pegar lá para a produção da minha petição. Que eu tenho nome do nosso cliente, né? Responde pelo crime de estelionato. Preciso ir lá dar uma olhada no estelionato. Por que vai ser importante? O estelionato é o famoso golpe, é o famoso, né, 171, a gente lembra
de cara. E o golpe geralmente é aplicado sem violência, né? É crime sem violência, tem relevância para a solução do nosso caso. Responde por crime de estelionato perante a 12ª Vara Criminal da capital do Estado do Rio de Janeiro. É importante verificarmos que tem indicação objetiva do juízo por onde tramita esse processo criminal, porque a ele mesmo vai ser direcionado o nosso recurso de embargos. Processo número 1234 é um dos elementos da peça de embargos de declaração, referência processual. Data da publicação de sentença, por quê? Aqui, ó, assina no último dia do prazo. Vou até colocar numa cor diferente, para ficar bem evidente que este termo vincula-se direto a este termo, que essa data de publicação vai ter relação direta com este item que aparece como item de avaliação no final do caso. Diário Oficial, a pena, sua condenação, a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão. Gente, vamos lá. Antes de mais nada, vamos tentar lembrar. Condenação a uma pena de baixa, né, uma pena de 2 anos e 6 meses, pela prática de crime onde não houve violência real, pô, tem uma condiçãozinha aí diferente que eu posso tentar buscar para esse camarada, que de repente não foi mencionada, como eu disse, lá na elaboração da nossa peça processual de embargos de declaração. Eu vou pedir para que a incongruência judicante seja sanada, mas, por óbvio, que eu vou virar e falar assim, excelência, resolve o problema aí, se vira o que você fizer, tá bom. Não tá bom, porque senão meu cliente vai ser preso, meu cliente, né, vai tomar uma pancada que eu não quero que ele tome. Lembra quando, lá em processo penal 1, né, acho que foi eu que trabalhei com vocês, não me recordo exatamente, mas com certeza já falei sobre a relação entre os sujeitos de processo penal com vocês, quando a gente diz, olha, são sujeitos de processo o juiz, a acusação e o réu, né? O munus acusatório, o ius accusationis, que está ali, que paira, né, sobre a pessoa, sobre o servidor promotor de justiça, né, esse acusador, né, que é sujeito de processo. E o sujeito de processo também é quem? É o réu. Mas eu, advogado, quem eu sou? Eu sou o camarada que viso o interesse do meu cliente, eu instrumentalizo o melhor interesse, a melhor pretensão, a melhor defesa do meu cliente. Por isso eu não tenho a obrigação de vitória, eu tenho, na verdade, a obrigação de exercer da melhor forma possível a minha função de meio, fazer a melhor defesa possível. Por isso eu deixei bem claro, você não tem a obrigação de ser imparcial, você pode sim puxar a sardinha, e o que você não pode é puxar a sardinha para o teu cliente usando de subterfúgios, usando de má fé, fraudando alguma coisa. Então você vai estar até no crime contra no crime contra a atividade do judiciário. Então você pode sim puxar a sardinha para o teu cliente, pode ir um pouco além, além entre aspas, você não está exacerbando seus limites em momento nenhum, mas além do comum, acho que fica melhor caracterizado assim, além do habitual, né? Quando todos requerem que seja somente sanada a omissão, você vai requerer que seja sanada a omissão, por exemplo, para pegar, né, a hipótese do nosso caso de hoje, que seja sanada a omissão. Inclusive, excelência, essa omissão deve ser sanada pegando-se este caminho aqui, que é mais adequado. Vossa excelência não se manifestou, foi omisso. Mas eu estou aqui avisando, né? Como diz o coleguinha que está preso, com todo respeito, estou aqui avisando que Vossa excelência foi omisso, mas já que já foi omisso, vamos aproveitar a oportunidade. O que você acha desse caminho aqui? Né? Esse caminho aqui nos parece mais adequado. Dá uma olhadinha, pega ele aqui, é mais legal. Né? E aí vai, o que acontece por ali? Não vincula o juiz a decidir conforme, né, a tese que você esposa na narrativa de sua peça processual, mas, com certeza, você vai estar indo além do odierno para buscar, brigar, lutar, representar os interesses do seu cliente. Então, já peguei aqui esses elementos. A sentença prolatada pelo culto magistrado não estabeleceu o regime inicial de cumprimento de pena.
procurado por Machado de Assis, esclarece o irmão Lima Barreto, aqui, ó, é primário sem antecedentes. Bonzinho, coitado, estava dando um golpe ali, estava duro, né? E constituído como advogado dele, se redige a peça cabível para sanar a omissão. É claro que isso daqui eu já avisei, foi o mole que eu dei para vocês, né? Vou botar até de azul para ficar uma cor mais feliz, assinando no último dia do prazo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Sanar a omissão, embargo de declaração. Vamos lembrar aí do texto do 382 do Código de Processo Penal. Deixa eu dar uma olhada aqui, não, esse daqui é o CPP. É o CP, deixa eu pegar aqui o CPP do Planalto rapidinho, vamos ver se ele vai me ajudar aqui. O Lentium, a internet, o Google. 82. Então tá lá, ó. É uma sentença de primeira instância, de vara criminal comum, de crime de estelionato. Então eu tenho lá, né, 382, qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou, nossa hipótese, omissão. O caso hipotético apresentado aqui para vocês não diz que dia da semana foi 9 de julho. Então você conta, tá? Dia, exclui o de início, inclui o de final e conta corrido. Normalmente a gente indica lá, 9 de julho, uma segunda-feira, considere não haver feriados no período. Dia 9 de julho, uma sexta-feira, seria mais interessante para esse caso concreto, se fosse uma questão de prova, colocar lá, publicado dia 9 de julho, uma sexta-feira. Assim, no último dia de prazo. Vai ter gente que vai botar, né? Vai esquecer de botar dia 11, que é o no domingo. Vai começar a contar na segunda, vai passar ó, 10, 11, vai começar a contar 12, prazo 13, tá? Então, vamos lá. Vamos para o nosso roteirinho de peça. Então, qual é o roteiro da peça? Endereçamento, está indicado no caso concreto, 12ª Criminal da Capital. Referência processual, está indicado no caso concreto, processo 234. Qualificação do embargante, é lá o nosso amigo Lima Barreto. Vocês vão perceber que na redação do nosso processo processual, normalmente, nos embargos de declaração, nós não fazemos a referência completa. Tipo, Lima Barreto, já qualificado nos autos em epígrafe, vem para o seu advogado, tal, tal, tal. Como aqui é uma simulação para uma eventual prova, um eventual exame de ordem, uma provinha para, vou até mencionar, né, não estou fazendo propaganda porque é órgão do governo, teve há pouco tempo, acho que foi até esse ano, para advogado do quadro de servidores civis da Marinha, super interessante, teve um aluno meu que veio falar, ex-aluno, na verdade, que veio falar que queria fazer, que eu achava, acho ótimo, é um quadro temporário, mas, né? Então, você tem aí os diversos tipos de prova que você, de repente, pode ser testado com relação a isso, tá? Você pode precisar fazer até mais de uma peça em uma das fases do concurso, tá? Vamos lá. Então, eu recomendo, como nós estamos treinando, principalmente para encarar o nosso primeiro desafio, que é sermos testados em exame de ordem e outras provas afins, com concursos diversos. Então, vamos fazer essa qualificação do embargante completinha, bonitinha, do jeito que manda o figurino, porque o abundante não nossa, te pega pelo excesso. Não precisa fazer qualificação completa? Não precisa. Mas eu vou deixar de fazer por quê? Se eu posso fazer, se eu posso, né, garantir ali que, por falha na qualificação, o avaliador não vai descontar minha pontuação. Então, recomendo. Menção ao advogado, é uma tendência que já vem lá do 77, inciso 5º do CPC. Não tem aparecido, não é comum nos manuais mais tradicionais essa menção ao advogado, mas é uma tendência que essa menção ao nome do advogado e seu endereço completo sejam cobrados também nas peças de processo penal. Tá? Depois eu vou até ver se separo um gabarito comentado dos últimos exames de ordem aí, para a gente poder espelhar isso na tela e já ir tomando cuidado com esse detalhezinho. OAB FGV, cara, cobra, na verdade é FGV OAB, a banca da FGV que serve ao exame de ordem. Ela nos surpreende com algumas questões. Não sei se já falei isso, já falei, vou me repetir, mas nunca é demais, reforçar que, por exemplo, na prova de constitucional, da área de concentração de direito constitucional do exame de ordem FGV-OAB, quando cai uma peça, por exemplo, de ação direta de inconstitucionalidade, no gabarito padrão, no padrão de resposta, vem dizendo que o candidato deverá atribuir valor à causa, qualquer que o seja, para fins fiscais, e pontua lá com 0,4 décimos, 0,3 décimos. Aí você pesquisa
na internet, livremente, nesses sites, né, de ampla divulgação jurídica, que tem alguma fidedignidade como fonte de pesquisa, né? Não vou fazer propaganda de nenhum, mas pesquisando, eu fui lá e consegui baixar uma ação. Na verdade, foi uma declaratória de constitucionalidade, só para fazer o ajuste com exatidão. E a declaratória de constitucionalidade que foi proposta, né, que foi ajuizada pelo próprio Conselho Federal da OAB à época, quando chegava lá no valor da causa, falava assim: deixa de atribuir valor à causa em razão da natureza do pleito. Deixa de atribuir valor à causa em razão da natureza do pleito. Então, na peça do Conselho Federal da Ordem, não tem lá valor da causa, mas na prova de exame de ordem, a BFGV aparece pedindo, cobrando o valor da causa. Léo, você está falando de valor da causa, não tem nada a ver com o penal. A gente está falando aqui de embargos e de qualificação. Estou dizendo isso por quê? Por mais que na prática determinados elementos da petição apareçam nas petições efetivamente distribuídas, inclusive pelo Conselho Federal da Ordem, modelo para tudo que a gente faz, né? Tem que ser uma das peças mais corretas que a gente vê dentro de pesquisas. Não tem um elemento que a banca do exame de ordem cobra, então eu tenho que ter muito mais cuidado com o olhar da banca para os elementos de avaliação, um cuidado extra com o olhar da banca para os elementos de avaliação do que realmente acontece na prática. Tá? Trocando em miúdos, a prática é muito mais tranquila do que o exame de ordem. Mas o exame de ordem é nosso primeiro desafio. Vamos avançar, então tomem cuidado, qualificação completa, mencione advogado, é tendência da banca, tá? Fundamentação, essa fundamentação, deixa eu completar aqui, é a fundamentação da peça processual. É aquela fundamentação que nós falamos no último encontro antes da prova, que vai tratar lá qual artigo da legislação processual prevê a utilização deste instrumento de embargo de declaração. Nesse caso, está lá no caso concreto, que é um processo que tramita na vara criminal comum, e embargos oferecidos contra sentença, decisão de mérito do juiz de piso. Então, você vai alicerçar, você vai fazer a fundamentação de peça processual pautada no 382 do CPP. Se fosse uma decisão de acórdão, né, uma decisão de órgão colegiado, que analisando o recurso oriundo do juiz ordinário de primeira instância, do juízo comum, seria lá o 619, e se fosse uma decisão de oriundo de juizado especial, nós iríamos buscar o elemento lá no 83 da 9.099. Beleza? Verbo, eu costumo colocar aqui nos meus roteiros, não aparece muitos dos roteiros, porque, né, porque a maioria dos autores acredita ser óbvio, mas eu particularmente coloco, porque não é raro, como certamente eu já disse aqui, tem aluno meu que vai fazer o exame de ordem em volta. Eu falo como estou falando com vocês diversas vezes, olha só, presta atenção no verbo. Aí o cara vai e interpõe uma queixa-crime, por exemplo. Pô, queixa-crime, ela vai ser proposta, ajuizada, né? Você vai buscar outro verbo. Interpor é para recurso, e para embargos o verbo é opor. Embargo, você opõe, tá? Depois a gente vem com o nome da peça, o nome da peça é tranquilão, embargo de declaração, eu coloco como oitavo elemento do mérito, na tua roteirização, e assim o está também nos slides compartilhados no respectivo encontro de embate teórico, você está lá com fatos e fundamentos, você pode construir com fatos e fundamentos. Esse, no mérito, ele vai tratar o que nós comumente chamamos de fatos e fundamentos, você vai fazer uma breve síntese do caso e expõe tua tese. Tá? Tem aqui o modelo de peça, nós vamos ver isso. Eu já vou entregar esse modelo de peça no final da aula, posto ele lá no link da nossa turma, beleza? Depois você fez a breve síntese do caso, exposto a tese, vinculou o artigo de lei bonitinho, e você faz o pedido. Qual que é o pedido dos embargos? O pedido do embargo é que seja sanada a omissão, seja conhecido, provido presente recurso a fim de sanar a omissão na forma de fundamento supra. Acabou. Cara, entregou os embargos. Tá? Fez esse pedido bonitinho no macete, né? Conhecer, prover, sanar, prover, modificar, CPM 22, costumo falar que recurso tem essa, né? Esse macetinho CPM, eu lembro daquela bandinha, né? CPM 22, recurso
você requer seja conhecido, provido e modificada a decisão. Se lembrar de trocar o verbo modificar para sanar, que é mais legal para usar em embargos, ótimo. Se lembrar, lá nas razões de apelação, de trocar o verbo modificar para reformar a decisão, melhor ainda. Mas quer gravar um macetinho? Se perdeu nos pedidos, cara, pedido de recurso eu faço como? O Léo tinha dado um macete. Como é que é mesmo o nome daquela banda? CPM 22. Ah, verdade. Bom, vou pedir para conhecer, prover, modificar. No mínimo, com esse exercício você vai lembrar de substituir ou modificar por uma expressão mais adequada, com certeza. Tá? E fechamento, entre aspas, a parte mais difícil, onde você entrega aí teu serviço, né? Pede deferimento, só atenção para a data que deve ser no último dia de prazo. Tá? Vamos aí. Como ficou o nosso modelinho de peça processual? Antes de mais nada, deixa eu voltar aqui para o link do grupo. Beleza? Galera, vocês têm alguma pergunta, algum ponto que queiram levantar, né? Alguma dúvida com relação ao que nós batemos esse papo até agora? Não? Tranquilão? Então, segue o baile, né? Vamos lá. Como é que ficou o endereçamento? Padrão, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da 12ª Vara Criminal da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, o endereçamento em Barros é entregue, né, com todos os seus itens no caso concreto. Referência processual, o número do processo está indicado lá no caso concreto, processo número 1234, a qualificação do embargante completinha, do jeito que manda o figurino, pelos motivos pelas razões que expus, né? Nessa primeira parte do nosso encontro de hoje. Então, vai lá, Lima Barreto, nacionalidade, estado. Não tenho informação, não invento, tá? Coloco o nome da informação que deveria ir aqui, seguido de reticências. Tem informação do Lima Barreto no caso concreto? Não. Então, coloco lá, nacionalidade de reticências. Foi até um item que na nossa prova, tem uma galera que inventou ali elementos. Eu considerei, não descontei pontuação, fiz o comentário adequado, mas na próxima prova e nas próximas provas tenhamos especial atenção a isso. Não tem o elemento que deve vir dentro da peça explícito, no caso concreto, não inventar. Coloca o nome do elemento seguido por reticências, tá? Então, vamos lá. Lima Barreto, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço eletrônico, endereço completo, representado pelo advogado. Advogado com nome completo, sem endereço completo. Bem, com maior respeito à presença de Vossa Excelência e com fulcro no artigo 382 do Código de Processo Penal. Lembra que acabamos de fazer a leitura dele aqui, ó? É o artigo que faz o fundamento da minha peça processual. Vem opor, verbo adequado para embargos, os presentes embargos de declaração. Pelos fatos, utilizei o termo aqui de propósito, né? Eu poderia ter colocado pelo que passa a expor, mas coloquei aqui, ó, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Esses fatos e fundamentos que passará a expor consubstanciarão o mérito. Ah, eu não quero escrever do mérito, quero escrever dos fatos e fundamentos, Leão. Fica à vontade, vai do seu estilo, tá? Vai da estética da sua petição. Então, eu começo com uma breve síntese do caso, fazendo um resuminho da questão problema que foi apresentado. O embargante responde ao processo penal que tramita perante este outro juízo pela suposta prática do crime de estelionato tipificado no artigo 171 do Código Penal. Foi condenado a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em sentença publicada no dia 9 de julho. Aqui não falei nada demais, não estou levantando tese, não estou defendendo ninguém, só estou contando historinha do que aconteceu. Tá? Em que pesem os termos do decísio, não se vislumbra na sentença objeto dos presentes embargos, não se vislumbra na sentença, que pediu vírgula, só um minutinho, objeto dos presentes embargos, vírgula. Determinação quanto ao regime inicial do cumprimento de pena. Agora eu estou chegando, estou começando a aproximar meu argumento. E aqui a cerejinha do bolo. Para quem acha que num caso tão simples quanto esse não tinha uma pegadinha, claro que tinha. Não falou em regime inicial, não falou em nada, se não falou em regime inicial, analisa lá a possibilidade de substituição, porque pena baixa, crime sem violência, daqui é para substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, inteligência lá do artigo 42, 43, 44 seguintes do Código Penal, porque essa possibilidade de substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direito está prevista na nossa legislação penal material, lá em sua parte geral. E se está prevista na lei penal material, vai servir de base argumentativa, de fundamentação de direito, de elo dogmático entre o meu argumento axiológico e os fatos narrados.
Lembrei de alguém? Lembrei do Miguel Ferrari. Fato, valor e norma, tá? Fato, aspecto empírico, valor, aspecto axiológico, e a norma de caráter material que eu vou mencionar aqui, aspecto dogmático da ciência jurídica que eu busco aqui, a análise. Ou mesmo, voltando à leitura da proposta, né, aqui de solução ao caso, ou mesmo análise sobre a possibilidade de substituição da pena privativa. Léo, está errado restritiva de liberdade? Não. O Código Penal vai chamar de restritiva de liberdade e a Constituição chama de privativa de liberdade. Os termos restritiva ou privativa de liberdade estão corretos. Quando falamos de pena de direito que tolhe, que limita direito do apenado, a pena que trata dos direitos do apenado é a pena restritiva de direitos. Tá bom? Já vou demonstrar isso lá quando olharmos o Código Penal. Então, ou mesmo análise sobre possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Eu gosto mais de privativa só para poder ficar diferente. Privativa de liberdade por restritiva de direitos. Preceitua o 382. Coloquei aqui mais para a gente ter o artigo dentro do corpo da peça. Não precisa fazer citação literal em peças, sejam elas peças acadêmicas ou profissionais já no exercício da profissão, tá? Prefeitura preceitua o 382 do CPP. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão. Vou dar um grifo aqui nessa omissão para ficar bonitão. Assim, necessário se faz o deferimento dos presentes embargos para reconhecer a omissão que se faz presente na decisão, esclarecendo-a para reconhecer o direito do embargante à substituição da pena restritiva de liberdade. Opa, aqui eu inverti. Restritiva. Privativa. Eu falei tanto, né? Mas acontece. Da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Eis que presentes os requisitos, olha só que o alicerce do direito material, para a minha argumentação. Né? Os requisitos do artigo 44, inciso 1º do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Não, aqui é CLT, Código Penal, aqui, ó. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem privativas de liberdade quando, inciso 1º, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, caso do nosso cliente. O crime não for cometido com violência ou grave ameaça, caso do nosso cliente. Né? Caso do nosso cliente. Ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo, o réu não for reincidente em crime doloso, nosso réu é primário, tem bons antecedentes, a culpabilidade, os antecedentes, ele não tem nem antecedente, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente. Então, o caso concreto deixou todo o bizu de que esses limites do 44 estão, esses parâmetros do 44 estão contemplados dentro do caso concreto. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa petição. E aí o complemento, né? Caso diverso seja o entendimento do juízo, deste juízo requer seja sanada a omissão com o estabelecimento de regime inicial para o cumprimento de pena aberto, vez que mais brando e adequado ao caso em tela. Mas se o juiz for iniciar com regime fechado, se for iniciar com regime semiaberto, se aí ele quer dar outra decisão, o objetivo dele aqui é sanar a omissão. E eu não estou sendo desleal, não estou sendo atécnico, não estou faltando com a boa-fé jurídico-processual, não estou burlando a procedimentabilidade em ponto nenhum. Por quê? Eu estou dizendo, estou fazendo embargos, esses embargos de declaração para sanar a omissão. A omissão existe, a minha peça não tem natureza meramente protelatória, tá? Tá tranquilo. O que eu fiz a mais foi aproveitei aquela ginástica do discurso para, olha, se tem omissão, tem omissão. Olha esses dois caminhos aqui. Pô, aqueles sem violência, pequenininho, estelionatozinho, né? O camarada, né? Tá certo, tá culpado, tem que sofrer aí uma pena, já está condenado, mas vamos flexibilizar isso, né? Vamos observar aquele aspectozinho de ressocialização, dar uma segunda chance primária, sem antecedente. Garoto bom, errou, pisou na bola, né? Mas, claro que na prática, eu vou ter que observar outras questões, qual foi o prejuízo da vítima, se há possibilidade de ressarcimento, tem outras tantas questões, dependendo do caso real, são
importantes que seriam observadas para serem tratadas no curso do processo, tá? Mas isso é uma outra questão. Aqui nós estamos trabalhando a elaboração da peça. Isso daí já é, né, o militância. Então, fez isso, gente, ó. Já fizemos os nossos embargos. Parte para os pedidos. Pedido macetinho CPM, ó. Requer sejam os presentes embargos de declaração. Embargo e recurso, tá? Então, ó, vou colocar até um Czinho aqui em caixa alta. Conhecidos, ouvidos, para sanar a omissão do julgado na forma da fundamentação supra por ser de justiça. Por quê? Vou mudar para ficar o julgado. Eita. Dando a omissão conforme fundamentação supra. E vou fazer melhor. Vou deixar marcado aqui todos os três. A gente poder lembrar daquele macetinho. Vou marcar aqui de amarelinho. Macetinho para pedido de recurso. É recurso, apelação, de recurso em sentido estrito, embargo de declaração, é recurso lá, recurso ordinário trabalhista, é recurso. Você está com dúvida para fazer o pedido, está com muita dificuldade, CPM 22 e canta uma musiquinha, tá? Você bota lá, ó, conhecer, prover, modificar. Lembrou de ajustar ou modificar para fazer um texto melhor, com leitura mais confortável, mais polido? Ótimo. Não lembrou? Ótimo, também segue a vida que você vai fazer a tua peça. Beleza? Feito isso, fez o pedido, parte para o abraço, pede deferimento, local e a data. Prazo de processo penal, exclui o do início, inclui o de final e dias corridos, tá? Só que o de início tem que começar em dia útil, o de final tem que recair em dia útil. 2 diazinhos, excluiu o 9, contei o 10, incluiu o 11, prazo 11 de julho de 2020, advogado não está mencionado no caso concreto, coloco reticências do lado do termo, para mostrar para o avaliador que eu sei que tem que estar ali, OAB UF, que é para não correr o risco do avaliador entender que você está tentando identificar a tua peça processual, né, e acabar zerando a tua prova por uma alegação qualquer de tentativa de fraude, né? Tem número do registro da ordem do advogado que está assinando aqui? Não, eu não vou inventar. Coloca reticências lá também e nossa peça está prontinha, beleza? Eu já vou fechar aqui para que eu encerro o nosso link, eu já faço a postagem dessa peça lá no nosso portal acadêmico, lá na página dentro do portal acadêmico, que tem lá o nosso material, beleza? Galera, vou encerrar também logo aqui o vídeo, porque aí eu já baixo o arquivo e já posto também.